E vamos então dar início ao nosso consultório médico. O tema de hoje é tiroide e as doenças que lhe estão associadas. Para esta conversa, contamos com o médico otorrino e cirurgião da cabeça e pescoço, é o Dr. Tiago Costa. Já sabe que pode participar se tiver dúvidas sobre este tema. Ligue 910-106-359 e um grande aplauso para o Dr. Tiago. Bem-vindo. Obrigada eu, bem-vindo à nossa tarde. Obrigado. Ora, para começar, já sei que temos uma amiga em comum. É verdade, é verdade. A linda enfermeira e maravilhosa Joana Costa, não é? verdade. Portanto, para a Joana um grande beijinho. Uma querida amiga, sim, sim. É verdade, muito querida mesmo. E agora, vamos falar aqui sobre um tema, na realidade, que é a tiroide, que é quase invisível, literalmente, mas que causa muitos danos à saúde quando não está regulada. Mas eu pedi ao doutor que nos apresentasse a tiroide e qual é a importância que ela tem no nosso organismo. Muito bem. De facto, como disse, é muito importante. Estamos a falar de um órgão que é responsável pela produção de hormonas que são essenciais para o dia-a-dia, desde a frequência cardíaca, o trânsito intestinal, o sono, a produção de calor, o metabolismo corporal, ou seja, a produção de energia e o funcionamento de todos os outros órgãos. E é, de facto, um órgão muito importante, até pelas características e pela própria prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas doentes que existem. E estima-se que mais ou menos em cada 10 pessoas em Portugal tem alguma patologia da tiroide. E estas patologias estas doenças podem ser divididas em dois grandes grupos. Portanto, um deles seria uma alteração da função, quer seja funcionar a mais ou a menos, ou alterações da estrutura, como que seja ter um nódulo, uma tiroide muito aumentada que possa provocar queixas. Mas o que é a tiroide? A tiroide, muito bem, é uma glândula, ou seja, é uma glândula que está localizada mais ou menos aqui na zona do colarinho, aqui na parte anterior, portanto, à frente e baixa do pescoço, e que é uma glândula que produz hormonas que vão para a circulação sanguínea e que regulam todas estas funções que referi anteriormente. Certo. E quando a tiroide funciona demais, para tentarmos ter aqui uma linguagem que chegue a toda a gente, o que é que acontece? O que é que se sente? São sintomas que às vezes podem ser facilmente menosprezados ou que não sejam tão facilmente identificados. No fundo, o que nós estamos a falar é uma hiperfunção, ou seja, aumento da ansiedade, a frequência cardíaca, o coração bater mais rápido, ansiedade, problemas de sono, insónias, todas essas alterações que resultem de uma função do corpo aumentada. O oposto, no caso do hipotiroidismo, ou seja, quando temos uma função abaixo daquilo que deveria ser, é exatamente o contrário, ou seja, uma frequência cardíaca mais baixa, um cansaço, ter um trânsito intestinal aumentado, alterações da pele, do cabelo, queda do cabelo, portanto, todas essas alterações que muitas vezes são difíceis de serem completamente valorizadas e o diagnóstico, por vezes, é feito um bocadinho mais tardio, se não tivermos em atenção. Mas há alguma maneira de se prevenir tudo isso e de se ter uma saúde da tiroide como deve ser? Da tiroide, um dos aspectos essenciais para a tiroide acaba já por ser feito, ou seja, foi uma medida que foi implementada pela Organização Mundial de Saúde, que é a adição de iodo ao sal. E, portanto, isso era uma das principais causas mundiais para nós termos um hipotiroidismo, ou seja, uma tiroide a funcionar menos do que aquilo que era suposto, e com esta medida, basicamente, a principal causa de hipotiroidismo ficou alterada, ficou suprimida, ficou inexistente. Basicamente, o que nós temos de ter é uma vida saudável, ou seja, ter uma alimentação completa. Existem alguns mitos, nomeadamente tanto sobre alguns alimentos que possam fazer mal à tiroide. Por exemplo, isso é uma dúvida que às vezes os doentes colocam, determinados alimentos, como que seja brócolos, couve-flor, determinados alimentos que possam fazer mal à tiroide e, na realidade, por exemplo, isso não acontece. Ou seja, aquilo que é recomendável é que tenhamos uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, e não há, assim, nada a prevenir. E, obviamente, se tivermos estas alterações que referi, o ideal será ir ao médico de família, endocrinologista ou outro médico assistente e fazer uma análise básica. É um diagnóstico relativamente simples de se fazer, em que uma análise de sangue conseguimos perceber se temos uma função normal da tiroide ou alterada. Ok, muito bem. Vamos à primeira chamada, Dr. Tiago. Pode ser, força. Vamos lá. Adélia Duarte, que nos liga de Queluz. Muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Adélia. Como está? Tudo bem. Ainda bem. Olha, força. posso falar? Pode, então não pode falar. Olha, doutor, é todo seu. Salve seja. Obrigada. Força. É o seguinte, eu comecei a ter uns problemas com dificuldade em engolir. E associei à tiroide. Fui à médica, mandou-me fazer o raio-x à tiroide
no qual foi diagnosticado calcificações, uma com 6 milímetros e outra com 7. Mas, entretanto, no mesmo exame aparece o diâmetro do lobo direito 40, 12, 17 e do lado esquerdo 40, 15, 13. Mas foi-me dito que não é nada de grave. Estas calcificações que eu tenho não prejudicam nada a minha vida. Sim, Ok. sim, Adélia. E gostava de perguntar ao Sim. doutor se é verdade. Sim, pronto, porque assim, eu ainda não fui ao médico, estou a aguardar a consulta, tenho o exame já comigo e eu agora gostava de saber a opinião. Ok, Muito bem. com certeza. Então, um dos principais problemas da glândula da tiroide, ou as principais complicações que podem dar, advém do facto de, na parte de trás da tiroide, há um nervo, que é um nervo que se chama laríngeo recorrente e que controla a função da laringe. A laringe é um órgão essencial para o controle não só da voz, de deglutição e da respiração. Portanto, qualquer alteração, qualquer dificuldade em deglutir, qualquer rouquidão ou qualquer alteração em respirar poderá ser uma manifestação da tiroide. Agora, aquilo que importa, eu não fiquei com a sua idade, Dona Adélia, que idade tem? 59. Não se pergunta normalmente a idade às senhoras, mas é importante este dado. 59. 59, ok. Isto porquê? Nós sabemos que senhoras com mais de 60 anos, 1/3 vão ter nódulos, ok? E, portanto, a grande dificuldade e o grande aspecto desafiante desta patologia é perceber quais os nódulos é que têm indicação para tratamento e quais os que não têm, e dentro dos que têm, perceber quais é que são graves ou não. E, portanto, se nós muitas vezes podemos associar determinados sintomas e determinadas queixas a nódulos, quando na realidade isso não é verdade. E, portanto, aquilo essencialmente tanto que precisa é fazer uma avaliação correta dessa ecografia. Falou em raio-x, mas eu acho que quis dizer certamente ecografia. Sim, é isso. Ok? E, portanto, é preciso distinguir, porque existem microcalcificações, existem macrocalcificações, o valor de diagnóstico de uma e da outra é diferente e, acima de tudo, precisa de uma consulta de otorrino, porque um problema da deglutição não é apenas estudado por uma ecografia. É preciso ter uma laringoscopia, que é um exame em que nós vamos estudar a função das cordas vocais e perceber se elas mexem normalmente, se há alguma coisa que não está a mexer corretamente, se o processo de deglutição e de fonação, portanto de fala, e ao engolir se está tudo normal. E com estas duas avaliações complementares conseguimos perceber se na realidade o seu problema está relacionado com os nódulos da tiroide, que muito honestamente é muito pouco provável pelo aquilo que disse, ok? Deverá existir outra coisa subjacente. E, portanto, aconselhava uma consulta de otorrino para tentar perceber como é que está verdadeiramente a sua laringe, as suas cordas focais e o controle da fala e da deglutição. Ok, obrigada, doutor. Obrigada, Adélia, pela sua chamada. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Doutor, se quiser beber um bocadinho de água, esteja à vontade, está bem? Tranquilo, obrigado. Ora, Cristina Coelho liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, Tânia. Antes Olá. de mais, muitos parabéns pelo vosso programa e pelo serviço público que prestam. Muito obrigada. E eu gostaria de colocar uma questão relativamente à relação que possa ou não existir entre o hipotiroidismo e os distúrbios de sono. Tenho entendido que, geralmente, quando se trata de hipertiroidismo, pode provocar insónias, ansiedade, mas queria também saber se pode acontecer o mesmo com o hipotiroidismo. A sua pergunta é a associação entre a doença de Crohn e Não, as não, doenças os autoimunes? distúrbios de sono. Distúrbios de sono, desculpe, percebi mal. Sim, sim. Pode também acontecer da mesma forma, sim, também pode acontecer. E existe alguma forma de tratar, portanto... O hipotiroidismo existe. A forma mais... Primeiro, perceber qual é que é a razão, ou seja, fazer um estudo correto. E depois, basicamente, aquilo que nós estamos a falar, o tratamento preconizado para tratar o hipotiroidismo é fazer um comprimido, que se chama levotiroxina, que, no fundo, é a hormona, substituir a hormona que não está a ser produzida pela tiroide. E, portanto, com isto, normalizamos os níveis da tiroide e deverá existir uma normalização do seu sono. Muito embora o sono é absolutamente essencial e é um dos aspectos mais importantes que nós temos no nosso estilo de vida. Mas a quantidade, a multiplicidade de patologias e de causas que interferem no sono é gigante e, portanto, cuidado ao atribuir isso só a alterações da tiroide, porque muitas vezes temos outro problema subjacente a essa insónia e a essas dificuldades em dormir. Muito obrigada. Nada, olha essa. Obrigada, Cristina. Muito obrigada também. Próxima chamada, Fátima Rodrigues, liga de Lolé. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Boa tarde, Fátima. Pode colocar a sua questão, por favor. Ora, boa tarde. Quero dar os parabéns à Tânia e as férias soube a pouco. Obrigada.
e queria propor ao Sr. Doutor se me poderia ajudar. Portanto, eu tenho hipotiroidismo com antecedentes de tiroidectomia radical. E estou a tomar de segunda a sexta os 137 miligramas. Ao sábado e domingo estou a tomar os 125 miligramas. E eu agora, neste verão, sinto uma aflição e engasgada, mesmo com água e cuspo, sinto engasgada. Ok. E assim, se bem percebi, fez uma tiroidectomia total, foi isso? Ou seja, tirou Sim. a tiroide, não é? Sim. E neste momento está a fazer o comprimido para suprimir, ou seja, para repor a hormona que é produzida pela tiroide, correto? É isso? Sim, sim, Ok. doutor. Ok. No pós-operatório, ou seja, imediatamente após a cirurgia, ficou com alguma queixa, lá está, as 3 queixas que falámos, que é inerente à principal complicação da cirurgia, que é um problema do nervo que controla a mobilidade das cordas focais. Ficou rouca, com problemas a engolir ou com falta de ar, logo após a cirurgia ou não? Não aconteceu nada disso? Não. Ok. Não. E há quanto tempo é que foi operada? À volta de 5 anos. Ok. E isto surgiu há uma semana, um mês, há um ano, há quanto tempo, sensivelmente? Aí há 2 anos eu fiz uma ecografia, Ok. mas o doutor disse que eu tinha tiroide. E eu disse, então se eu fui operada, como é que eu tenho tiroide? Ok. Portanto, não sei. E foi operada porquê, já agora, se não é indiscrição? Era só porque era grande ou tinha alguma suspeita Tinha ou nódulos. cancro confirmado? Tinha nódulos, Nódulos, sim, ok. tinha nódulos, doutor. É preciso reavaliar a situação, ou seja, mais uma vez, como um dos principais problemas da tiroide é o tal nervo que controla a função das cordas focais, é preciso perceber se efetivamente se esse vestígio, se esse remanescente, ou seja, se esse pedaço de tiroide que ficou no sítio e que tem estado a crescer, se é o responsável verdadeiramente pelas suas queixas. É essencial uma consulta de otorrino para se avaliar a função das cordas focais, ou seja, um exame muito simples, em que nós fazemos ou através do nariz, em que introduzimos um endoscópio, ou através da boca, para conseguirmos avaliar a função das cordas, a função quando falamos, quando engolimos e quando respiramos. E com base nisso perceber se efetivamente se a sua função de deglutição, não é? Que agora refere que está afetada, se pode estar ou não relacionada com uma perturbação da função da corda focal. E, portanto, seria importante consultar o seu médico assistente. Obrigado, doutor. Nada, Fátima, muito obrigada pela sua chamada e um beijinho. Obrigada, Tânia. Um beijinho. Gosto Obrigada. muito do seu programa. Muito Obrigada. obrigada, Parabéns. obrigada, Parabéns. obrigada. Um beijinho, muito RTP1. obrigada. 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 Margarida Gonçalves, liga-nos de Porto Alto. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde, Margarida. Boa tarde. Parabéns ao programa e felicidades. Muito obrigada, Margarida. Pode colocar a sua questão. Pode sim. Boa tarde, Sr. Doutor. É o seguinte, eu no passado dia 22, eu transpiro muito e sinto-me sempre muito cansada. E fui a uma consulta no centro de saúde e falei nisso à médica, ela fez a palpação ao pescoço, não detectou nada, mas eu detectei que tinha uma espécie de uma bola do lado direito do pescoço, que andava para cima e para baixo conforme ela carregava. Ela pediu-me para eu fazer uma ecografia à tiroide e a ecografia diz que eu tenho uma tiroide multinodular com nódulos maiores em altura e comprimento, de contornos regulares, mas com algumas degenerescências quísticas e artefacto coloide. O nódulo maior é do lado direito, que é onde eu me queixo, é inferior a 13 milímetros, por 11 milímetros, e o do lado esquerdo tem 11 milímetros por 3. Não tem adenomegalias cervicais. Agora, a questão é, será que eu devo já ir ao endocrinologista? É grave, não é grave? Que idade tem, desculpe, Dona Margarida? Tenho 64 anos. Pronto, mais uma vez, só para salientar, 1/3 das senhoras com mais de 60 anos têm nódulos. E, portanto, a grande dificuldade ou o grande desafio é perceber o que é que tem que ser tratado, quer seja cirurgicamente ou não, e o que é perfeitamente normal. Das características que está a referir, não identifiquei, só uma que refere aí, o facto de ser um bocadinho mais alto que largo, é que é uma característica um bocadinho mais ou menos tranquilizadora. De qualquer das formas, o tamanho dos nódulos e as características são normais, digamos assim.
Por exemplo, para ter uma noção, é muito mais preocupante nós termos um único nódulo do que termos uma tiroide toda ela cheia de nódulos, porque pressupõe que será um processo de envelhecimento, de evolução normal da tiroide, ao passo que um nódulo apenas, portanto, a probabilidade daquele nódulo ser chato, ser uma coisa tumoral, ser um cancro, é maior, ok? Portanto, era importante rever essa ecografia, não apenas o diagnóstico, mas o que está escrito, digamos assim, mas também as imagens, e perceber melhor a caracterização que é feita. Normalmente, por exemplo, quando as senhoras fazem exames de uma mamografia ou uma ecografia mamária, há um sistema de classificação que é utilizado que se chama BIRADS. Aí na sua ecografia deverá haver um sistema que se chama TIRADS. Tem alguma coisa aí escrita nesse sentido ou não? Como é que é o nome? TIRADS, T-I-R-A-D-S. T-I-R-A-D-S. No diagnóstico não Sim. tenho. Pronto, isso é uma forma de standardização, ou seja, de normalização, em que basicamente, portanto, se tiver esse diagnóstico na ecografia, eu já sei, ok, isto é preocupante ou não é preocupante. Pelas características que deu, não é nada de preocupante, nem sequer seria indicação para fazer uma punção aspirativa, ou seja, uma biópsia com agulha, para tentar esclarecer se é um nódulo normal ou se é um tumor. Portanto, à partida ficaria tranquilo. Esta ecografia não nos diz nada, porém, sobre os seus sintomas. E, portanto, para isso, precisa de fazer uma avaliação complementar, que é uma avaliação da função, ou seja, pedir pelo menos 2 análises, um TSH e uma fração livre da T4, para perceber se a glândula tiroideia está a funcionar bem ou não. Ok, portanto... Desculpe interromper, Sr. Doutor. Força, força. Eu há um tempo para cá, tenho a zona do pescoço assim muito inchada, assim, fiquei com uma parte muito aqui no pescoço, por baixo do queixo, toda esta zona muito inchada. Agora está a baixar um pouco mais e também diminuí 3 kg de peso. À partida pode ser por aí. A sua ecografia é muito tranquilizadora quando refere que não há bolinhas no pescoço, não há adenomegalias, ou seja, não há gânglios aumentados. Portanto, não parece que seja um inchaço no pescoço preocupante, ou seja, por metástases cervicais ou qualquer coisa do género. Portanto, não ficaria muito preocupado, mas, mais uma vez, o ideal seria reforçar esta avaliação com uma avaliação presencial, uma nova palpação do pescoço, para perceber efetivamente se há alguma coisa de estranho, mas à partida fique tranquila. Então, Sr. Doutor, desculpe, então quer dizer que toda esta transpiração, este suor em excesso e este cansaço em excesso, não tem nada a ver com isto? Não tem que ver com a sua ecografia, ou seja, a sua ecografia dá-nos uma avaliação da anatomia, ou seja, como é que ela está, não nos diz nada sobre a sua função. Portanto, para fazermos uma avaliação da função, temos de ter exames de sangue, ou seja, 2 análises simples, seriam, aliás, até podemos pedir só uma, que é uma TSH, ou podemos juntar a TSH com outra, que é a fração livre da T4, e ter uma avaliação da função. Com estas 2 análises básicas, simples, conseguimos perceber se a sua tiroide está a funcionar a mais, a menos ou normal. E a partir daqui, perceber se é atribuível às queixas que tem a função da tiroide. Margarida, muito obrigada, sim? Muito obrigada, boa Nada. tarde. Muito Adeus, obrigada. boa tarde também, muito obrigada. Boa tarde. E agora um senhor, o primeiro da tarde, Samuel Branco, liga-nos de Abrantes. Boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Samuel. Gostaria de agradecer à RTP a oportunidade de colocar a seguinte questão ao Sr. Doutor. Força. Sr. Doutor, é o seguinte, eu tenho o problema da tiroides há anos e aqui há um tempo fiz até mesmo uma ecografia acusou pequenos nódulos em que o seu colega que não tem razão para me preocupar. No entanto, agora, ultimamente, há uns 2 meses, eu sinto um cansaço extremo, muito cansado. Essa é uma questão. A outra questão é que, quando estou a comer, se eu comer um pouquinho mais depressa, tenho dificuldade em os alimentos glutinados. Fico como que engasgado. Tenho que andar ali a beber água, coisas vai para baixo e tal. Será que isso está relacionado com a tiroide? Está relacionado com a tiroide? Sr. Branco, eu Nós ouvi-o com pois alguma dificuldade. Tivemos aqui alguns cortes, mas basicamente o Samuel só sofre da tiroide há muito tempo, é que eu tenho a vantagem de ter aqui um auricular, portanto ouço um bocadinho melhor. Tem batata. Exato. Portanto, o Samuel tem problemas de tiroide há muito tempo, segundo percebemos, e depois, para além disso, ultimamente tem tido um cansaço muito grande e engasga-se com muita facilidade, não é, Samuel? Exatamente. Pronto, e queria saber se há alguma relação. Especialmente se eu comer mais depressa. Se eu comer mais
depressa. Se comer mais depressa, engasga-se com facilidade. Ok. Muito bem. Ok. Mais uma vez, ou seja, temos que avaliar a função. O cansaço é um sintoma muito inespecífico, não é? Pode haver N coisas que estejam insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, ou seja, o coração funcionar menos bem, a respiração ter já algum problema, a tiroide também pode funcionar menos, mas, portanto, é um sintoma muito universal e muito inespecífico da tiroide. E, portanto, aqui a única forma que temos de caracterizar isso como deve ser é fazer um exame, mais uma vez, tanto ao sangue, uma colheita de sangue e perceber como é que está a função. Relativamente ao engasgamento, sim, pode ser efetivamente, é preciso perceber se a tiroide é grande, se tem nódulos, se há alguma suspeita, porque a tiroide pode crescer para fora, digamos assim, ou seja, e portanto eu conseguir palpar e sentir qualquer coisa aqui na zona baixa anterior do pescoço, ou pode crescer para dentro, e ao crescer para dentro pode haver um compromisso das estruturas, pode fazer pressão, compressão ou invasão, consoante seja um tumor benigno ou maligno. E, portanto, é esta avaliação anatómica que nós temos que ter para perceber, efetivamente, tanto se há alguma suspeita da tiroide poder estar a provocar isso, mas, mais uma vez, tanto fazer uma avaliação das cordas vocais, ou seja, uma endoscopia pelo nariz ou pela boca para tentar perceber se as nossas cordas vocais mexem como deve ser, como é esperado, tanto quando eu falo, quando eu degluto ou quando eu respiro. E só fazendo esta correlação entre as análises, a ecografia e a observação direta com a endoscopia é que lhe conseguimos dizer ao certo se este seu problema de deglutição pode estar associado ou não à tiroide. Muito obrigado, Dr. Nada? Só mais uma coisinha. Eu fiz análise ao sangue e as análises apresentaram valores muito elevados. De quê? Acho que foi do TSA. Não tenho aqui. TSA? TSH, é isso? Penso que sim. Ok. Eu sei que os valores são mesmo na casa dos milhares. Portanto, Ok. Eu tive alguma dificuldade em ouvi-lo, Sr. Branco. Os valores são na casa dos milhares. Ok. Mas depois depende da unidade depende que apareça também do que for, de exato. referência. Mas basicamente o que nós sabemos é que a TSH é a análise mais importante, é a primeira análise a fazer no caso da avaliação da tiroide e, no fundo, é como se fosse as ordens da tiroide, ou seja, tem uma relação inversa. Se a TSH estiver muito alta, significa que o órgão que controla a tiroide está a dizer: estás um bocadinho molenga, tens que trabalhar mais. Se, por outro lado, a tiroide estiver a funcionar demasiado, o organismo vai diminuir a TSH e, portanto, vai haver uma diminuição. Ou seja, exatamente o oposto. Ou seja, se tivermos uma TSH aumentada, é porque temos uma função da tiroide diminuída. E daí pode ser, efetivamente, justificável pelo cansaço que está a dizer. Samuel, vamos ter que nos despedir agradecendo muito o facto de ter ligado, está bem? Obrigada. muito obrigado, Sr. Obrigada, boa tarde. E agora vamos diretos para a última chamada da tarde, Maria da Conceição Sousa, que nos liga de Marco de Canaveses. Boa tarde. Olá, boa tarde, Tânia. Olá. Gosto muito de si. Obrigada, Conceição, tão querida. Gosto mesmo muito de si. Trazer saudades suas. Tão querida, obrigada, Conceição. Gosto mesmo muito de si, Tânia. Olha, Pode colocar a boa sua questão ao tarde, doutor, está bem? Eu Força. Sim. Olha, Sr. Doutor, é assim. Eu com nada engasgo. Até a própria saliva me faz engolir. Eu tenho nódulos na tiroide. Tenho 2. E um já me está um bocadinho grande, porque eu já com o dedo pulgar, quando vou a massagear o pescoço, fica um bocadinho de creme, e já eu encontro, ele anda para cima e para baixo. Eu vi no princípio da intervenção do doutor a dizer que a tiroide provoca insónia, o intestino funciona mal. Eu tenho esses sintomas, mas também o problema maior é eu engasgar com qualquer coisa. Até de noite eu engasgo, levanto-me pela cama, pode aflita. Não sei o que é. Dona Conceição, é perfeitamente compreensível e, de facto, é uma situação muito chata que muitas vezes nós temos imensos doentes na consulta que têm as mesmas queixas que apresenta e muitas vezes são desvalorizadas anos e anos. E são, de facto, importantes, não só porque são incomodativas e, portanto, o doente, obviamente, que interfere na sua qualidade de vida, mas também porque, na realidade, tanto se eu me engasgar enquanto como ou se estiver deitado, isto acarreta um certo risco de fazer uma aspiração, ou seja, do conteúdo da boca e da comida vir para a minha respiração, vir para a traqueia, vir para os pulmões e, portanto, é de facto importante. Mais uma vez, é muito frequente senhoras com mais de 60 anos terem nódulos, é importante distinguir o que é causado pela tiroide ou por outras razões, porque existem múltiplas razões para a pessoa se poder engasgar.
portanto, torna-se essencial uma consulta de otorrino para se fazer uma laringoscopia, ver as cordas vocais, fazer uma avaliação o mais completa possível da deglutição, do nosso ato de deglutir e da respiração, para perceber se efetivamente há aqui alguma alteração e se essa alteração pode estar associada a uma compressão ou uma doença da tiroide. Diga, Dona Conceição. Eu aqui atrasado fui à doutora e eu falei nisso, a ver se ela me mandava fazer outro. Ela disse que já tinha feito há pouco tempo um exame, outra ecografia. Agora, eu estou mesmo com medo de ter qualquer problema, porque diz que é para vigiar. Mas o problema é que eu, às vezes, estou a almoçar, eu tenho que sair pela mesa fora, que eu sou incomodativa para quem está à minha beira. E mesmo para mim própria, já nunca mais o comer não estava nada. E olha, é mesmo uma má disposição quando eu engasgo. Ok. É compreensível, é realmente muito incomodativo, te interfere imenso na nossa vida pessoal, social e por isso é que reitero o pedido, ou seja, acho que deveria procurar uma avaliação por um otorrino para tentar perceber como é que está a sua função da deglutição, da respiração e da voz, porque, mais uma vez, tanto, dada a proximidade da tiroide com o nervo que controla a função da laringe, das cordas vocais, é importante que haja esta avaliação para conseguirmos chegar a uma conclusão. Obrigada, Maria da Conceição. Obrigada, Tânia. Um beijinho e obrigada por tudo. Obrigada e as melhoras. Um beijinho. Tânia, um beijinho. Trazia saudades suas. Trazia saudades suas. De eu ouvir. Olha que frase tão bonita. Obrigada, Conceição. Agora, se Deus quiser, vai ouvir-me durante muito e muito tempo. Amanhã já estou de regresso. Você é a minha companhia. Olha que bom, vê? Todos os dias. Fico muito contente, Eu quando saio de manhã, de tarde ouço sempre. Faz bem, a tarde está muito calor, está-se bem em casa a ver a nossa tarde. Ora, assim é que faz muito bem. As melhoras, Conceição, um beijinho para si, obrigada. Doutor, muito obrigada por ter vindo à nossa tarde. Bom, o ideal é ficar atento aos sintomas e lá está, ir sempre consultando um médico de família regularmente para não deixar escapar este tipo de assuntos, não é? Correto. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado. Tiago Costa, otorrino e cirurgião do pescoço e cabeça.